Bom, boa noite para todos, que o Senhor nos abençoe. É uma alegria, estamos de volta para mais uma reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual na Casa de Kardec. Hoje, dia 25 de novembro de 2024, nós vamos abraçando e recebendo a todos, encarnados, desencarnados, os amigos que estão em casa, abraçando também os companheiros que irão acessar a gravação do nosso estudo posteriormente pelo canal Gênesis. É uma alegria enorme ver essa família não só aumentar, mas qualificar as relações e o compromisso com o estudo da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Toda a fundamentação desse projeto está na codificação espírita. Nós estudamos no primeiro momento, preparando o ambiente. Estamos atualmente lidando com o Seara dos Médiuns. Hoje, na lição intitulada Fome e Ignorância, Emmanuel comenta a questão 32 do Livro dos Médiuns, numa reunião pública que foi realizada no dia 8 de fevereiro de 1960 em Uberaba. Para fazer a leitura inicial e os comentários, eu vou solicitar que a Elza inicie o trabalho para nós. Por favor, Elza. Fome e ignorância. Reunião pública de 8/2/60, questão número 32 do Livro dos Médiuns. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de ver, mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Essa lição
ainda hoje, quando a gente fala em ignorância, é muito comum a maioria das pessoas irem para aquela ignorância do não saber, né? Da falta de instrução, ou a ignorância da brutalidade. Ah, fulano é ignorante, ele é bruto, ele é, né, não é acessível. Mas não é essa a ignorância que é tratada aqui por Emmanuel. A ignorância do despertamento, a ignorância da luz. Quando a gente conhece a luz do Evangelho, quando nós temos as experiências e os exemplos que nos são ofertados, e que nós saímos dessa dita acomodação para encontrar a luz, existe um despertamento que a gente nunca mais é o mesmo. Nós, depois de despertar para o Evangelho, nós nunca mais seremos os mesmos. A fome, ela é tratada como a fome do corpo, a fome que o pão mata, a fome, né? A comida de um modo geral. Exatamente. Ela perde a importância. A partir do momento que a luz é despertada dentro da gente, nós perdemos esse afã da fome, não é? A fome física e a fome também de alguns outros conhecimentos que não são os primeiros da nossa vida. E eu achei muito interessante que o Emmanuel diz aqui que a fome protesta, a ignorância ilude. Quando você é ignorante, você acredita em tanta coisa que não é verdade, em tanta fantasia, tanta coisa que nos embola, nos enovela, e que não tem a menor expressão positiva em nossa vida. E outro detalhe é quando ele diz que o faminto aparece. Ele aparece e protesta. Mas o ignorante, ele oculta-se. Aí me lembrou aquela passagem onde o próprio Emmanuel, quando senador de Roma, casado com Lívia, e todas aquelas questões, os cristãos eram obrigados a sair escondido para ter com Jesus. E quantos foram ao encontro de Jesus à noite, para se manter naquela posição do culto, do bem, mas que não era o que importava. Até quando se torna, eu falo refém da luz, mas não no sentido negativo. É porque depois da luz a gente não consegue mais viver sem ela. Depois de conhecer os ensinamentos de Jesus, nós não conseguimos mais viver sem ele. É apavorante a escuridão. Então, a gente já não se oculta mais, a gente deixa de ser ignorante quando a luz proposta por Jesus acende dentro de nós. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Então, a gente vai vendo que a vida da gente, sem o Evangelho, sem a Boa Nova, sem Jesus, é um embaraço que não tem fim. Então, entre a fome e a ignorância, essa que é citada aqui, nenhuma das duas é boa, né? Nem a fome, nem a ignorância. Mas, o contrário, o despertamento é maravilhoso. Aí ele diz que raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Porque não adianta você ir atrás de alguém se a luz não está gerada em você, se você não conhece as questões do Cristo, se você não vive, não tem como exemplificar na sua vida as questões do Cristo, não vai conseguir falar com ninguém.
Para sanar a fome, basta estender pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. E isso é maravilhoso. Quando ele termina e diz que precisamos dos companheiros valorosos com atitude e exemplo. Aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é mentirosa. O exemplo daquilo que a pessoa faz é que nos leva a crescer junto com ele, que nos arranquem ao comodismo da ignorância. É muito cômodo ser ignorante. É muito cômodo não conhecer a vida, os atos, os exemplos de Jesus. Porque ali a gente faz de conta que está tudo certo. Mas não é esse comodismo que vai nos ajudar a discernir. Então, se a gente vive nessa ignorância, na comodidade da ignorância, vamos viver sem saber o certo e o errado, e, sobretudo, o bem e o mal. Esse que eu entendi do paralelo entre a fome e a ignorância. Naturalmente, nós vamos recordar, em se tratando de fome, Jesus se autoproclamou o pão da vida, né? E diz Emmanuel, salvo engano, o pão nosso, que o pão que se refere é como um alimento primordial. Aí o Chico costumava dizer, ele não se referia a sanduíche. Uma brincadeira, um eufemismo interessante para a gente refletir que muitas vezes o alimento básico ele fica deixado, a gente deixa de lado e buscamos a sofisticação que nos afasta da simplicidade. E muitas vezes com desculpa de estar se alimentando. E, na verdade, nós estamos deixando de se alimentar com o que é o mais importante. E essa alimentação é produção pessoal. Fazer luz é se alimentar. Emmanuel usa sempre esse expediente da luz, não é mesmo? Ele sempre está falando sobre a necessidade de brilhar a luz, porque é uma forma de proteção, de prevenção e também de tratamentos, de substituição, de preenchimento e por aí vai. A gente tende a pensar sempre na questão espiritista como um projeto apenas intelectual. Isso é um erro. A doutrina tem as suas bases ciência e filosofia. Mas o grande lance da doutrina espírita é o evangelho, ou seja, a prática. Porque fazendo que você vai viver a experiência. Essa experiência é exatamente aquela circunstância que é gerada e em que nós vamos obter, conquistar. O que o ladrão não pode tirar e nem a traça destrói. Eu gosto sempre de citar o Hermes Trismegisto, que tem uma frase que é muito conhecida, quando ele diz que o caminho se faz no caminhar. E não foi à toa que Jesus, que o enviou, disse que ele é o caminho. Não adianta eu afirmar para você que a igreja São José fica na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, se você nunca veio em Belo Horizonte, ou se você nunca foi na Avenida Afonso Pena. Agora, não é suficiente dizer que
fica na Avenida Afonso Pena. Eu preciso te dar algumas referências, não é isso? Você está em qual posição da cidade? Qual o caminho que pode ser percorrido? Mas quando eu falar, vai continuar no plano abstrato. Você pode ter algumas referências aqui perto, mas daqui a pouco você pode se perder, porque falta elementos. O primeiro dia que você for, possivelmente, na minha época, você ia pedir ajuda, conselho, levava um mapinha, desenhava, tinha um mapa 4 rodas, lembra disso? Eu já viajei pelo Brasil com mapa 4 rodas. Tinha hora que não dava certo, não, porque eu tinha que comprar todo ano, né, por causa da atualização, você lembra disso? Mas está ali no mapa, mas é o mapa. Hoje eu usei o GPS me fez entrar num quarteirão 2 vezes para ficar rodando em círculo. Eu fiz questão, porque eu estava com meus 2 filhos, para dizer, eu só uso o GPS só por causa de trânsito, de fluxo. Porque eu faço questão de saber o nome das ruas, memorizar. E eu não posso ser dependente de uma máquina, totalmente. Para eles é um absurdo eu falar isso. Porque eles já vieram dependendo do GPS. Se acaba a internet, como é que faz? Se você perguntar onde que fica a rua Rio Grande do Norte, lá no Funcionários, pode ser que uma boa geração aqui vai dizer que não sabe. Não é isso? Você sabe onde que é a rua Professor Moraes? Você sabe, você já passou por lá. Estou brincando com vocês para dizer o seguinte, a partir do momento que você põe o pé na estrada para ir lá na Igreja São José, o primeiro exemplo, e não foi por acaso que eu citei a Igreja São José, foi onde que Arnaldo e Meimei casaram, sabiam disso? Pois é. Aí você vai na Igreja São José, vai fixar, pode ir de ônibus, de carona, a pé. Mas o que vai acontecer? Você vai assistir qualquer evento lá na igreja, ou só vai conhecê-la, e vai embora para casa. No dia seguinte, você sabe onde é a igreja São José? Sei, eu fui lá ontem. Volta lá. Na hora que o indivíduo colocar o pé para fora de casa, se ele não tiver uma memória fotográfica muito bem treinada, se ele não caminhou prestando atenção, vivendo a experiência de cada quarteirão, ele não vai andar mais do que um determinado perímetro, certo? Mas aí ele vai ser chamado para ir uma terceira, a uma quarta vez, em situações diferentes. Ele vai viver emoções diferentes em cada ida. Um dia ele foi com a Ana, outro dia ele foi com a Sonia, outro dia ele foi sozinho, outro dia ele foi em sonho, em desdobramento. Ele está fixando caractere. Daqui a pouco ele vai no chamado piloto automático, né? Assim que se diz. Ele se condicionou, ele já sabe, não tem qualquer tipo de preocupação. Aliás, eu esqueci de dizer que na primeira e na segunda vez ele ficou ansioso. Ele ficou preocupado. Porque ele não conhecia o caminho. E se ele ignora, é como te colocar num quarto sem luz nenhuma e te deixar ali por 2, 3 horas. Daqui a pouco vai começar a ter problema. Se você colocar um gato 3 dias numa sala fechada, na hora que você abrir a porta, é melhor você não ficar, porque você não vai sair um gato lá de dentro. Vai sair uma onça esfomeada. Ela não suporta isso. Pressão psicológica vai gerar o quê? Emoções complexas. Mas por que isso tem a ver? Tem a ver que se Jesus se autoproclamou o caminho, a verdade e a vida, fazendo a junção com Hermes, que falou que o caminho se faz no caminhar, é caminhando que se faz o caminho. Quando Jesus fala que ele é o caminho, ele é um esboço filosófico.
A Igreja São José fica na Avenida Afonso Pena. Só a filosofia resolve? Não. O caminho se faz no caminhar, certo? Então, quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade é porque você está caminhando. Aí você está identificando que aquele caminho é verdadeiro. Você está construindo um novo cenário. Aquele cenário não é mais fictício. Ele não é mais apenas uma história em quadrinho. Ele é verdade. Porque você está constatando, você trabalhando os seus sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, a experiência emocional. Você não foi lá com o Gino? Outro dia você não foi sozinha? Estados emocionais diversos. Então você está pensando, você está sentindo e você está agindo. Isso fixa caractere. É isso que estabelece o condicionamento que tanto bate os espíritos. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Fui literal com Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E aí a Joana de Ângeles costuma dizer, e o caráter formado, ele estabelece o destino. O destino é o quê? É aquele mapa que nós estamos desenhando. É o seu destino. Livre escolha. E é a resposta. Então nós caminhamos por um terreno árido, complexo, durante muito tempo, com muita fome. Muita fome. Lembram da parábola do filho pródigo? Pródigo significa aquele que viveu regaladamente, gastou tudo. Ele gastou tudo que ele pediu. O pai deu, não deu? Aí, depois que ele gasta tudo, ele vai cair naquela condição de fome. Porque na terra para onde ele foi, teve uma grande fome. Jesus é extraordinário, hein? Ele que inventou essa história para vocês aí. E passando muita dificuldade, o filho pródigo, e agora? Estou com fome. E aqui não tem o que comer. A queda foi tão grande que ele lembra que na fazenda do pai, os jornaleiros, os funcionários, comiam muito melhor do que ele, agora nessa condição de comer as bolotas dos porcos. Então ele reconhece para onde ele foi. A miséria moral, a dor, bate e põe todo mundo no mesmo nível. Aí ele cai em si. E caindo em si, ele tem um movimento positivo. Não vou ficar com fome, eu não quero ter fome. Então ele vai buscar o que é o alimento. E o alimento passa pelo processo de ressignificar e de se movimentar. Levantar-me-ei e terei de volta com o Pai. Então, levantar-me-ei é um movimento que está exposto na parábola. Então ele toma uma decisão. Aí ele volta para a casa do Pai. Como é que ele é recebido? Com festa. Porque o Pai é misericordioso. É Deus que está batendo palma, tocando uma flauta, um sino, sei lá o quê. O Deus que o criou, ou a sua essência espiritual que nesse momento se regozija com o retorno de um movimento positivo. Isso é íntimo. O religioso tradicional vai falar que Deus estava lá na porta esperando. Como se Deus, o Criador do universo, estivesse afeito às nossas infantilidades. Então, quando ele volta para a casa do Pai, que é um movimento positivo, ele já está produzindo o próprio alimento. E se alimentar é festa. Ele não estava na condição de miséria? Então não adianta você ter o conhecimento, a biblioteca, saber todas as letras, se não houver um movimento para retornar à casa do Pai.
voltar-se para dentro. Porque tudo isso que nos importa está aqui dentro. Tem muita gente com fome no mundo porque julgou pela janela a oportunidade. Muitos porque tiraram oportunidades. Não é? Os que vivem dissolutamente, corruptamente, estão avocando para si problemas gravíssimos aí para frente. Mas tem alguns que passam fome porque pediram. Não estão reparando, eles pediram para passar fome. Para sentir um pouco da fome do outro. Existem aqueles que vivem na escassez e isso não altera o placar em nada. São pessoas equilibradas, que agradecem a Deus o pouco que tem, porque o homem mais rico do mundo é o que menos precisa. Essa expressão está no Evangelho. É quem menos precisa que é o mais rico. Olha quantas coisas que a gente diz precisar. E vai ver, vai chegar uma hora, se, briguei por nada. Gastei minha energia toda, para quê? E não cuidei da alma. O indivíduo pode ser um doutor, não pode? Eu vejo os controladores do mundo. Tem uns que aparecem aí nas telinhas luminosas que você não precisa de olhar mais do que 3 minutos para verificar um câncer a caminho, uma doença grave já rondando, no simples discurso, que a gente lamenta. Lamenta porque estão fazendo bobagem para outros e lamenta porque ninguém deseja o mal, até para os empedernidos. Ninguém deseja. Não é isso? Nós desejamos o bem para todos, mas não podemos ser cegos, porque a lei não é cega, a lei é justa. E tem muita gente com fome do nosso lado, comendo na mesma mesa. Está dividindo ali o mesmo prato de arroz. E você está identificando que existe uma miséria em algum sentido. Então nós não viemos para ficar esquadrinhando o problema dos outros. Porque, aliás, tem religioso que gasta mais tempo falando do diabo do que de Deus. Não é? Condenando tudo e a solução deixa que outro apresente. Então nós temos que equilibrar o discurso, porque o maior necessitado sou eu, não são vocês. Quando você pensar assim, já está dando um passo numa boa direção. Eu é que sou o necessitado. Então eu estou aqui no centro porque eu preciso do centro. Eu preciso do trabalho. Ai de mim se não for. Se eu não tivesse essa oportunidade de estar semeando algo esclarecedor, consolador, sabendo que não é suficiente, que o que eu faço é muito pouco, mas ainda bem que eu estou fazendo, porque eu demorei muito lutando por não fazer, ou impedindo que outros fizessem. Então, a nossa fome hoje está sendo mitigada pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus, estamos reconhecendo a própria carência, não é isso? E estamos tentando descobrir como suprir. Esse que é o ponto. Como suprir? Se qualquer pessoa pode atender à fome, raras criaturas conseguem socorrer a ignorância. Eu não posso, eu não devo permanecer nessa situação.
Eu não quero ser comum, fazer comum. O que eu fizer, eu quero fazer com excelência. Sabendo que a minha excelência é nada perto da dinâmica perfeita do universo. Mas se eu não procuro fazer com qualidade, será que eu estou dando importância ao que eu estou fazendo? Eu inventei um arroz esse final de semana, depois eu vou dar a receita para vocês. Ficou divino. Mas eu acho que eu exagerei um pouquinho na manteiga. Semana que vem eu vou diminuir na manteiga. Já dei a dica para quem sabe fazer arroz. Mas nunca faço 2 arrozes iguais. Sempre tem algo de diferente. O legal é alguém, o que o senhor colocou hoje? Eu não lembro. Porque eu fico tão envolvido com a vibração de fazer o arroz que tem hora que eu nem presto atenção na medida. Mas eu faço com amor. Ponto. E sempre com a expectativa que vai ficar bom. Agora, em determinado momento você erra aqui ou acolá. E Deus vai me dar a oportunidade de fazer de novo. É isso que me traz esperança, estímulo, para não desistir jamais. Retroceder nunca. Ter medo do quê? A única coisa que eu tenho medo é da minha imperfeição. É do meu orgulho e da minha vaidade. Isso eu temo. Agora, o mundo não pode me abater. Porque eu sou filho de Deus e sou um espírito imortal. Com humildade. Captaram? Porque qualquer arrogância, presunção, é um cheque em branco. Esse povo não sabe o que é cheque, não. Mas é um cheque em branco para ir para o buraco. Que Deus nos abençoe e assim nós vamos ficando por aqui, agradecendo a oportunidade, a atenção.